Olá, prof. Gustavo. Bom dia, boa noite. Não sei o horário que o senhor está vendo esse vídeo, mas eu sou Alonso, aluno da Fisiologia 2. Então, a principal função do sistema respiratório é absorver o oxigênio e também eliminar o dióxido de carbono. O oxigênio inspirado chega aos pulmões, também chega aos alvéolos pulmonares. Também chega às camadas de células, que reveste os alvéolos e os vasos capilares circundantes. Tem cada uma espessura de apenas uma célula. Estão estreitamente ligadas uma à outra. O oxigênio ele passa rapidamente através dessa barreira de ar e segue até o sangue, nos vasos capilares. Da mesma forma, o dióxido de carbono passa do sangue para os alvéolos e assim então ele é expirado. Boa noite, professor, ou bom dia, boa tarde, não sei qual horário o senhor vai ver esse vídeo. Bom, eu sou a aluna Sheilara, faço Fisiologia 2 contigo. Meu grupo vai reapresentar sobre a gente fala sobre a troca gasosa. Vou começar falando. Bom, tudo começa na nossa inspiração. Quando o nosso oxigênio ele passa pelos nossos pulmões, chega nos nossos alvéolos e ele atravessa a barreira alveolar e chega nos capilares por meio de difusão simples. Lá o oxigênio ele penetra nas hemácias e ele encontra a hemoglobina. Quando ele encontra a hemoglobina, forma a oxihemoglobina, que é a hemoglobina que carrega esse CO2. A gente já sabe como o oxigênio chega na corrente sanguínea. Como que ele chega nos tecidos? Já vou falar sobre isso. Agora eu vou falar sobre o CO2. O CO2, 10% fica no plasma, 20% é carbohemoglobina e 70% é bicarbonato. Ok, aqui eu trouxe um esqueminha. CO2 que está nos tecidos, tá? O CO2 mais a água, ele libera ácido carbônico. Esse ácido carbônico libera bicarbonato e H+. Este H+ é o fio da meada. Ele ataca a molécula de oxihemoglobina, que eu tinha falado no começo, e faz com que o O2 entre nos tecidos. Então, o O2, ele só entra nos tecidos por causa do hidrogênio. Certo? Beleza? Bom, tá. Expliquei sobre hidrogênio. Agora eu vou explicar sobre esse bicarbonato. O bicarbonato, ele sai e entra o íon cloreto, porque não pode ficar sem. O efeito do bicarbonato é o efeito tampão, que faz a regulação do nosso pH sanguíneo. Voltando lá para os alvéolos, aqui, ó. O bicarbonato mais o H+ libera carbohemoglobina, certo? A carbohemoglobina libera o CO2, que faz a nossa expiração, e a água, ela volta para todo aquele ciclo. E quando a gente inspira, o oxigênio ataca a molécula que tá, a hemoglobina que está trazendo o hidrogênio, e faz com que o oxigênio entre na nossa corrente sanguínea, e aí acontece todo esse ciclo, porque daí o oxigênio entra e ataca a molécula da hemoglobina com o hidrogênio sai e o oxigênio entra na nossa corrente sanguínea. E é isso que eu vou falar. Bom dia, boa tarde, boa noite. Nosso corpo ele necessita de oxigênio, nosso tecido necessita de oxigênio para o bom funcionamento da célula, e esse oxigênio dentro da célula ele interage com os nutrientes e acaba se transformando em dióxido de carbono. E esse dióxido de carbono, quando a hemácia, passa a hemácia com a hemoglobina passa pela corrente sanguínea, ela vem carregando o oxigênio. Quando ela vem do pulmão, ela vem carregando o oxigênio. Ela vai liberar através por pressão, pela concentração
de oxigênio dentro da hemoglobina ser maior do que a concentração de oxigênio dentro da célula dos tecidos, então esse oxigênio ele é liberado para dentro da célula. Em contrapartida, aquela hemácia ela tem uma concentração menor de dióxido de carbono, então o tecido, a célula do tecido, ela acaba mandando aquele dióxido por pressão, por ser uma concentração maior dentro da célula, ela vai liberar aquele dióxido de carbono que vai entrar dentro da hemoglobina. A hemoglobina vai transportar então esse dióxido de carbono através da corrente sanguínea até chegar nos capilares lá dos alvéolos, e lá vai acontecer o processo contrário. Lá a concentração dentro dos alvéolos, por causa da inspiração, que vem aqui, o ar rico em oxigênio, ele vai ficar ali dentro daqueles alvéolos. Quando a hemoglobina passar ali junto com a hemácia, dentro da hemácia, através do ferro, que vai fazer que o ferro ele vai atrair aquele oxigênio para dentro da hemoglobina. Por causa da concentração de oxigênio que é maior no alvéolo do que dentro dessa hemácia. Ao mesmo tempo, essa hemácia que está carregando dióxido de carbono, ela vai liberar o dióxido de carbono para dentro do alvéolo pela mesma questão da concentração. E esse dióxido de carbono depois é expirado para o ambiente e nós inspiramos oxigênio e vai fazer o mesmo processo. Então vai se repetindo. Entra oxigênio, entra dentro da hemácia oxigênio pela concentração. Essa hemácia vai viajar pelo nosso corpo. Quando chegar nos tecidos, por causa da concentração maior dentro da hemácia de oxigênio, vai trocar com as células dos tecidos que são dióxido de carbono. E vice-versa, vai fazendo esse trabalho contínuo. Esse trabalho contínuo. E é mais ou menos assim que ocorre então a troca gasosa. Acho que é isso aí, não sei.